Agora nós vamos resolver um exercício da aplicação de porcentagem em uma questão de probabilidade do Enem 2018, a questão 145, que nós vamos ler agora. Então, o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, aí a gente marca essa informação que vai ser importante. Então, o total de perguntas no início. O total de perguntas vai ser 20. De diferentes níveis na urna. Ele observou que 25% dessas que a gente escreveu aqui eram do nível fácil, então quantas eram fáceis? 25% dessas 20. Depois a gente vai calcular isso. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna. Então, acrescentar mais perguntas de nível fácil, de modo que a probabilidade do primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então, essa probabilidade que ele quer aqui é de 75%, dele tirar pela primeira vez. Com essas informações, a quantidade de perguntas do nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Então, primeiro a gente tem que pensar nisso aqui e escrever aqui o total de perguntas, que inicialmente é 20, e o total de perguntas inicialmente fáceis, que vai ser 25% de 20, que é o total. Essa conta aqui vai dar 5. 5 perguntas que eram inicialmente fáceis. Então, a gente tem que ter em mente que a probabilidade que ele quer aqui é de 75%. E outra coisa importante, eu vou considerar que as perguntas de nível fácil que ele quer colocar vai ser chamado de X. Então, essas vão ser as perguntas que ele vai colocar. Para alcançar essa probabilidade de 75% de chance de tirar uma questão fácil. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai ter que fazer a seguinte operação. 5, que é o total de perguntas fáceis inicialmente, mais x, que é o total de perguntas que a gente quer achar, que ele vai colocar, que são as questões fáceis no caso, sobre 20, que vai ser o total de perguntas que tinha inicialmente, mais esse x, que também vai compor o total. Por quê? Porque a probabilidade, ela fala o quê? Que a gente vai ter que colocar os casos favoráveis sobre os casos possíveis. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Então, a gente vai fazer os casos favoráveis, que no caso é a chance de é a quantidade de questões fáceis, que vão ser 5 inicialmente, mais a x que ele vai colocar, sobre os casos possíveis, que vai ser o 20 mais o x, que é o que também vai compor o total. Então, isso aqui tudo vai ter que dar a probabilidade que ele falou no exercício, que é 75%. Então, a gente fazendo essa conta, multiplicando cruzado aqui, a gente vai achar que 500 mais 100x é igual a 1.500 mais 75x. Então, o total que a gente vai achar aqui, 25x igual a 1.000. Então, x vai ser igual a 40. Lembrando que esses 40 que a gente achou vai ser referente às perguntas que ele vai colocar. E o enunciado está perguntando. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... E a gente vê que na alternativa D, a gente tem os 40 da pergunta que a gente achou. Então,
Agora a gente vai resolver uma questão do Enem de 2018, que é a questão 172 do caderno rosa, e ela envolve trigonometria do triângulo retângulo. A questão pede assim: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura, que está 20 centímetros em 1 metro, nesse valor vai dar uma inclinação de 20%. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, ele quer que altere a altura e mantenha a base para poder alterar a inclinação e ela chegar em 20%. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado em 40 centímetros, elevado em 50 centímetros, mantido no mesmo nível, rebaixado em 40 centímetros e rebaixado em 50 centímetros. Agora a gente vai para a resolução da questão. Porque, como a gente sabe, ela está querendo que a inclinação desse ângulo aqui seja de 20%. E para calcular a inclinação desse ângulo, a gente vai usar a tangente, que sabemos que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo vai ser igual a 2 sobre 8, que é o oposto e adjacente, que é a mesma coisa que 1/4. E a gente sabe que 1/4 é 25%. Ou seja, essa inclinação ela está acima do ideal. Então, a gente não pode usar essa altura. Então, a gente vai ter que trabalhar numa outra altura para que essa inclinação seja igual a 20%, que é o ideal. Então, a gente vai calcular a tangente desse ângulo, que a tangente desse ângulo ela é 20%. E com isso, a gente sabe que 20% é a mesma coisa que 1/5. Então, essa aqui vai ser a nossa tangente para poder igualar com a tangente desse ângulo para nós descobrirmos qual que vai ser a altura. Então, a tangente alfa desse triângulo vai ser igual a x, que é o oposto, sobre 8, que é a base. A base a gente tem que manter. Então, o que a gente tem que mudar é a altura. E nós vamos igualar com o quinto. A gente multiplica cruzado e vai ser 5x é igual a 8, x é igual a 8 sobre 5, x é igual a 1,6 metros, que é a mesma coisa que 160 centímetros. Então, aqui vai ser 160 centímetros. Então, ele quer que eleva essa é a altura ideal da rampa. Só que a rampa no desenho, ela está 2 metros. Então, ele quer que eleva alguns centímetros aqui para poder ficar a 2 metros e o nível da garagem ficar uma inclinação de 20%. Porque se você considerar como 2 metros, vai ficar 25%. E a gente precisa só de 20%. Então, como a gente já tem 160 centímetros, para igualar com 2 metros, nós vamos precisar de 40 centímetros. Ou seja, a gente vai precisar elevar 40 centímetros para poder ficar com uma inclinação de 20%, que essa é a resposta, está na letra A. É isso, espero que vocês tenham entendido.